Olá, bom dia, gente. Vamos aí ao nosso próximo tópico, né, que é referente à água, né? A gente vai falar um pouquinho da água em relação à parte de água natural, classificação das águas em termos da legislação, classificação das fontes de água mineral e alguns aspectos da legislação vigente, incluindo a parte microbiológica, ok? A aula é um pouco extensa, talvez eu acabe cortando o vídeo na metade, tá? E aí, no caso, a gente dividiria em duas aulas essa parte, juntamente com a parte de bebidas carbonatadas, tá? Então, quando a gente fala da parte da legislação vigente, inicialmente a gente tem uma primeira legislação que é lá de 2005, né? Que ela tem como objetivo fixar a identidade e as características mínimas da qualidade que a água deve obedecer, né? Tanto em termos da água mineral natural, água natural, a água adicionada de sais envasadas e também para o gelo em relação ao consumo humano, tá? E aí a gente tem lá que a RDC de 2000, ela fala pra gente em relação, né, no caso a Anvisa, né, algumas definições. Então ela fala pra gente que a água mineral natural é a água obtida diretamente de fontes naturais ou artificialmente captadas de origem subterrânea, caracterizada pelo conteúdo definido. Gente, tem uma quantidade certa de minerais, de componentes, tá? E constante de sais minerais, tá? Então a gente tá falando de uma composição iônica, tá? Então lá a gente tem a presença dos cátions e dos ânions, por exemplo, ferro, cálcio, magnésio e assim vai, tá? E pela presença de oligo, né, elementos e outros constituintes. Então, isso daqui seria a definição de água mineral natural. A água natural, ela vai se diferenciar pela presença de sais minerais, né? Então, a gente vai ter uma composição iônica de oligoelementos e outros constituintes em níveis inferiores ao mínimo estabelecido pela água mineral natural. Então, aqui a gente tem uma quantidade um pouquinho menor, tá? Em relação à água potável de mesa, né, a gente tem o artigo 3, né, do Código das Águas, que vai falar que a água potável de mesa são as águas de composição normal, provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas, que preencham tão somente as condições de potabilidade para cada região. Então, aqui nesse caso, gente, quando a gente vai falar dessa parte, a gente tem que dar uma olhada lá na portaria 518, tá? E a gente também tem que ver o CONAMA 357, em relação à qualidade da água para ela ser consumida, por exemplo, tá? E as águas purificadas adicionadas de sais? A gente tem que, em 1999, foi publicada uma resolução, a 309, né? Que ela fixa algumas características de identidade e qualidade do produto designado, né, oficialmente como água purificada adicionada de sais, como sendo águas preparadas artificialmente, ou seja, eu estou adicionando coisas a partir de qualquer captação, tratamento, e aí você vai ter uma adição, né, de sais, podendo ela ser gaseificada com o uso do dióxido de carbono, né? Só que tem que ser do padrão alimentício. Então ele tem um grau de pureza, tá? E aí, no caso de água gaseificada, que a gente vai abordar numa próxima aula com um pouco mais de intensidade, a pressão desse dióxido de carbono não será inferior a 0,5 atmosferas a uma temperatura de 20 graus Celsius, tá? E aí, em relação também, a gente tem, continuando em relação à água adicionada, né? A gente fala que a água usada como matéria-prima para a elaboração do produto deve atender os padrões, né, e normas da portabilidade de água, né? Então, ela tem que ser potável, tá? E aí a gente tem que estar que ela tem que ter a potabilidade e ainda tem que estar dentro dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos para o consumo humano, tá? Isso vai dizer a respeito também em relação a texturas organolépticas, né? E a gente também tem que ter eliminação de resíduos de cloro, eventualmente usados nesse processo, tá?
E as águas fornecidas por órgãos públicos de abastecimento ou de poços artesianos, elas são consideradas potáveis de mesa, tá? Porque elas são tratadas e enriquecidas com alguns minerais, tá? E aí a gente vai ter uma padronização. Então, essa água que vem, por exemplo, da Sabesp, ela vai ter uma padronização para ela poder ser consumida, tá, gente? Em relação à água purificada ainda, né, a gente vai ter que, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Águas Adicionadas a Sais e Repositores, né, hidroeletrolíticos, a água adicionada de sais é a mesma usada na fabricação, por exemplo, de refrigerantes e cervejas. Então, tem que estar dentro da legislação. Normalmente, os sais adicionados que são permitidos pela legislação são os bicarbonatos, carbonatos, cloretos, sulfatos, citratos de magnésio, potássio, sódio, e sendo que todos esses vão ter que estar num grau alimentício, tá, gente? E aí a gente tem, por exemplo, a soda, né, e a soda aromatizada, né, que segundo esse decreto de 2000, soda é a água potável gaseificada com dióxido de carbono, né, segundo uma pressão, né, superior a 2 atmosferas, a 20 graus Celsius, né, e aí a gente pode ter a adição de sais. E já a soda aromatizada, a gente vai ter a adição de aromatizantes naturais, né, que pode ser também adicionado sais, tá? E ela vai ser considerada, na verdade, como sendo um produto entre a água e o refrigerante, tá? Aqui é mais a parte de legislação. A gente também tem a água rica em oxigênio, tá? Que ela pertence ao grupo de água um pouco menos conhecido, né? Porém, aqui no Brasil ela ainda não está regulamentada eficientemente. Ela normalmente não é gaseificada e seu consumo é indicado mais para a parte de atletas mesmo, né? Pessoas que precisam ter uma alta oxigenação, tá? Quando a gente fala de água tônica, né, de quinino, a gente tem um decreto de 97 que fala que é um refrigerante, né, que contém obrigatoriamente de 3 a 5 miligramas de quinino, que no caso é um alcaloide usado contra a malária, tá? E também pode ser utilizado como relaxante muscular. Ele é extraído da casca de um arbusto, tá? E aí ele é expresso em termos de quinino andridro, né, por 100 ml de bebida, né? Embora leve o nome de água tônica, é um refrigerante à base de quinino, tá? Então é a água tônica que a gente conhece, na verdade a gente vai considerar como um refrigerante. Então é interessante vocês saberem disso, porque percebam que essa aula ela vai estar muito, muito ligada à parte de bebidas carbonatadas, tá? E aí aqui a RDC que eu passei para vocês, que é a de 2017, que é uma das mais novas que tiveram, né? E aí ela fala em relação, né, à aprovação de procedimentos de boas práticas da industrialização, distribuição e comércio de águas adicionadas de sais destinada ao consumo humano, né? Em termos de qualidade sanitária, e ela traz um monte de outras definições, né, que eu acabei pedindo para vocês. Então, lá na atividade, eu pedi algumas definições e algumas delas eu trago aqui. Então, o que é uma água captada? É a água superficial subterrânea bruta que será submetida ainda a processos físico-químicos, né? Ou uma combinação desses, visando a obtenção para uma água de consumo humano. Então, vamos supor lá, Sabesp. Antes de ter o processo de tratamento, ela vai captar a água de uma represa, ou então a Semasa, que capta a água do Córrego dos Meninos. Então, ela pega aquela água, então aquela água inicial é a água de captação. Aí ela vai passar pelo processo de tratamento para virar a água potável de mesa, tá? Por exemplo. Então, só para vocês terem uma ideia dessa parte. Então, aí a parte de água mineral natural, né? Vai ser referente à água obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas, tá? E ela é caracterizada por um conteúdo bem definido e constante de determinar sais minerais
e de alguns oligoelementos e outros constituintes, né? Considerando as flutuações naturais daquela fonte, tá? A água natural já vai ser o quê? A água obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de água subterrânea, que é caracterizada pelo conteúdo definido, constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes em níveis inferiores aos estabelecidos inicialmente para a água mineral natural, tá? E aí, a gente também tem que levar em consideração as flutuações da fonte, né? E a água para consumo humano é aquela o quê? Que a gente tem a potabilidade, né? Que ela é destinada à ingestão, à preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, independente da sua origem. Então, aqui a gente não tem uma origem definida, tá? Nesse caso aqui é igual que eu falei. Quer ver a parte de potabilidade de água, a gente deve consultar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos nas portarias, né? No caso, a 1518, e a gente também tem a CONAMA 357, tá? E a água adicionada de sais é a água para consumo humano, então ela é potável, preparada e envasada, contendo um ou mais compostos previstos pela resolução, né? Que é, no caso, a RDC 274 de 2005, que aprova o regulamento técnico das águas envasadas e gelo, e suas alterações sem adição de açúcares, adoçantes, aromas ou outros ingredientes. Então, aqui a gente vai adicionar o quê? Aqueles sais que eu falei anteriormente, que no caso são os bicarbonatos, carbonatos, cloretos, sulfatos, citratos, dos seguintes metais: magnésio, potássio, sódio, certo? Então, isso vocês têm que ter em mente. E aí, a gente tem que levar em consideração que não pode ser adicionado açúcares, tá? Então, aqui tem a relação de, por exemplo, citrato de sódio, citrato de potássio, de todos aqueles que a gente pode adicionar, tá? E aí, em relação à especificação da qualidade das águas usadas em cada etapa do processo de produção, por exemplo, aqui, a água captada de corpos hídricos ou mananciais deve estar exposta, né, à Lei 9.433 de 1997, que fala sobre a parte de recursos hídricos, né? Aí a gente também tem aqui, ó, algumas características, né, que a gente fala que é água para consumo humano. A gente pode olhar lá também na portaria 2.914, né, de 2011, né, quando a gente fala de águas contendo sais. E a gente pode olhar também a RDC 274/2005, tá? Que é o que eu falei para vocês. E a água de sais deve atender o requisito mínimo também microbiológico, né? Que é o quê? A ausência de Escherichia coli, tá? Em CML. Então, aqui vocês têm a parte do parâmetro físico-químico e microbiológico. E aí, quando a gente vai comprar a água, a gente encontra, água envasada, né? A gente encontra, por exemplo, um rótulo como esse. E esse rótulo traz algumas informações em relação à nossa água mineral, tá? Por exemplo, essa aqui, ó, é uma água fluoretada, então a gente vai ter a adição de fluoretos, tá? A gente já tem a parte da composição química, que é, no caso, por exemplo, a gente tem bicarbonato, cálcios, cloretos, fluoretos, quantidade de lítio, magnésio, potássio, sódio. Aí é uma informação importante, principalmente para aqueles que têm alergia, né? Não contém glúten. E aqui a gente tem as características físico-químicas da fonte. Então, por exemplo, o pH, que é o potencial hidrogênio iônico, em 25 graus Celsius, condutividade elétrica, que vai dizer a quantidade de minerais, né, no caso de íons que a gente tem dissolvido nessa água, a temperatura da fonte no momento da extração, resíduo de evaporação, né, quando ele é calculado, ou seja, aqui a gente faz uma análise, tá? A radioatividade também da fonte, que é trazida em mates, né? Só que numa temperatura e numa pressão específica, nesse caso a 20 graus Celsius, e há uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa de uma atmosfera. A gente tem o volume,
Aqui em termos da embalagem, se ela é reciclável ou não, se ela é, no caso, carbonatada ou não. Parte de validade, né, que a gente vai ver um pouquinho melhor essa parte um pouco mais para frente. E aqui também relação da onde que ela é retirada, a empresa, né, as informações. Então aqui, gente, geralmente quando a gente está falando da parte de embalagem, a gente vai ter que ter algumas informações, né? Então, por exemplo, envasado por local da fonte, a parte do processo, a gente vai ter a marca, né? A gente vai ter a data de fabricação, data de validade, as composições físico-químicas, classificação da água. E quais são os dados na rotulagem diferentes dos encontrados em outros alimentos, né? E por que tem isso? Então, por exemplo, aqui a gente tem a presença desse MME aqui, né? Que é um registro que a gente precisa ter, tá? Então, a gente tem uma portaria de lavra, MME, né? E a gente vai ter um número aqui, né? E aí, basicamente, o que é essa portaria MME, né? Que vai estar relacionada com essa, no caso dessa portaria de 1999. Ela vai trazer que nesse rótulo, né, a gente vai ter que ter algumas coisas relacionadas com o Departamento Nacional de Produção Mineral, porque a água, quando ela é mineral, ela é considerada no rol dos minerais. Então, ela entra lá na legislação, por exemplo, quando a gente fala de minerais, a gente vai ter a parte de rochas também e tal. Então, tem a legislação muito atrelada a isso. Então, primeira coisa que a gente tem que ter é o nome da fonte, o local da fonte, o município, o estado, a classificação dessa água, a composição química, expressas em miligramas por litro. Gente, miligramas por litro é a mesma coisa de ppm, tá? E aí vai ter contendo ali, no mínimo, né, 8 elementos predominantes sobre a sua forma iônica, ou seja, a sua forma carregada. As características físico-químicas, né? O nome do laboratório, o número e a data das análises dessa água são necessários, o volume expresso em litros e mililitros, e o número e a data da concessão de lavra, e o número desse processo seguido pelo nome DNPM, que é Departamento Nacional de Produção Mineral, tá, gente? Ainda a gente tem que o nome da empresa, concessionária, né? Se for no caso, tem que ter um número de cadastro, né? No caso, um CNPJ atrelado, né? Em relação ao Ministério da Fazenda. Tem que se ter o prazo de validade, né? Em meses do produto, destacando a data do envasamento, né? Que tem que estar impresso na embalagem, no rótulo ou na tampa dessa garrafa, desse garrafão. Se a água for adicionada a gás carbônico, tem que estar gaseificada artificialmente, tá, gente? Então, tem que estar essa informação se ela for aquela água com gás, né? No caso, a gente vai falar que é gaseificada, tem uma diferença entre água com gás e água gaseificada, tá? No caso, a gaseificada, a gente vai falar que ela é artificialmente, é um processo artificial, tá? Já com gás é derivado da fonte. E a gente vai ter que ter, por exemplo, expressões indicando nacionalidade, por exemplo, indústria brasileira, tá? Então, aqui alguns exemplos para vocês, tá? E aí uma pergunta que fica na nossa mente: toda água é mineral? A resposta é não. Então, o que não é água mineral? De acordo com essa portaria de 2011, água para o consumo humano, derivada de sistema de abastecimento ou solução alternativa, não seria enquadrada na água mineral. Águas potáveis, né? A gente vai ter que são aquelas que estão dentro dos parâmetros para ingestão e preparação, né? E tanto na parte alimentícia quanto também na parte de higiene, né, independente da sua origem. Então, se independe da sua origem, não entra na parte de água mineral, tá? Logo, essa portaria de 2011, ela não vai ser aplicada, por exemplo, a águas minerais naturais, água natural e águas acondicionadas de sais. Então, a gente viu que tem uma legislação específica para elas,
Então, essa portaria, ela é aplicada à água para consumo humano, tá? Derivada principalmente do sistema de abastecimento, tipo Sabesp, Semasa e assim vai, tá? Em relação à água adicionada de sais, né, para o consumo humano, ela vai ser em relação ao quê? O regulamento técnico para águas envasadas e gelo, né, que vai ser de acordo com a RDC da Anvisa 274 de 2005. Então, essas são as legislações que a gente tem atrelado a esses tipos de água, tá? E essa RDC, em relação à água mineral, ela fala sobre fontes naturais ou de águas subterrâneas, né? E a gente tem que ter o conteúdo definido. Então, tudo isso é definido, tá? E aí a gente também tem um código, né, de águas minerais, que é o Decreto de Lei 7.841, de 1945, que fala em relação à composição química, propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, né? Então, a gente pode ter algumas que têm ação medicamentosa, por exemplo, a gente vai ver que tem águas que são sulfuradas, tem outras que são fluoretadas, e assim vai. E a gente vai ter características de composição e propriedades para essas águas, né? Mediante a uma ação medicamentosa. Então, assim, cada mineral que a gente tem uma determinada porcentagem, ela pode acarretar numa ação que pode ter algum efeito medicamentoso. Então, a gente vai ter a classificação em relação a isso, tá? Uma outra coisa que é interessante é que essas águas elas não podem ser exploradas comercialmente para quaisquer fins, tá? Essas fontes, né, estão sujeitas à influência de águas superficiais, né? Logo, elas estão dispostas, né, à poluição. E essas fontes podem ser naturais ou de fontes artificialmente captadas, tá? E aí é o que eu falo novamente. Então, assim, por que a maioria dessas fontes que o pessoal vai para fazer tratamento, essas coisas, elas ficam, vamos dizer, abertas? Por causa exatamente dessa legislação aqui, que elas não podem ser exploradas comercialmente, tá, gente? Em relação ao gelo, né, a gente fala que gelo para consumo humano é a água em estado sólido. Só que qual água? É aquela água que vai ser derivada de uma água potável, gente, tá? Não posso pegar qualquer água e simplesmente colocá-la no estado sólido e poder consumi-la, tá? Livremente. Em relação à água mineral, né? Água natural e água adicionada de sais, podem ser adicionadas, né, gás carbônico, né, por exemplo, que no caso é o dióxido de carbono, a gente vai ver o processo chamado gaseificação. Águas naturais e minerais, né, águas minerais naturais e água natural. E aí a gente também tem que devem atender o que? As características microbiológicas estabelecidas no regulamento técnico específico, né? E não devem conter concentrações acima do limite máximo permitido de determinadas substâncias químicas, né? Porque elas podem apresentar risco à saúde. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente não pode ter antimônio acima de 0,005 ppm. Então, lembrando, miligrama por litro é a mesma coisa de ppm, tá? Mercúrio, nitratos, selênio, chumbo. Então, assim, aqui são a tabela que vai indicar em termos das substâncias, né, inorgânicas, né? E aqui em relação às substâncias orgânicas. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente pode ter cloreto de vinila, que é derivado de polímeros, tetracloreto de carbono, que é um solvente orgânico, estireno, que é polímero, e todos eles têm uma quantidade específica, né, máxima permitida na legislação. E a gente também tem a parte de agrotóxicos, né? DDT estava extinto, né? Porém, a maioria aqui estava extinto, mas devido a algumas legislações do ano passado para cá, alguns acabaram voltando aí ao mercado, né? Infelizmente. A gente também tem em relação aos produtos desinfectantes e secundários, né? Por exemplo,
cloro livre, né? Que não pode passar de 5 miligramas por litro. Geralmente ele é muito utilizado no tratamento de efluente para desinfecção dessa água, né? Que chega às nossas torneiras, por exemplo. E aí a gente tem alguns requisitos específicos, né? Em relação à água adicionada de sais, a gente tem que estar dentro dos parâmetros e a gente pode adicionar todos esses sais aqui, conforme eu já havia falado, tá? Recapitulando, gente, todos esses aqui são sais que a gente tem lá, ó, carbonato de sódio, perceba que é sempre sódio, cálcio, magnésio, são esses sais que são permitidos, tá? Não devem exceder, né, em 100 ml os limites máximos estabelecidos, né? Por exemplo, o cálcio não pode passar de uma concentração de 25 miligramas, magnésio de 6,5 miligramas, potássio de 50 miligramas, sódio de 60 miligramas, tá? A água, quando a gente adiciona sais, ela deve conter no mínimo 30 miligramas dos sais adicionados, né? Permitidos na parte do 3.2, né? Aliás, 5.32, né? Que no caso são esses sais aqui, tá? Pode ser outros sais, tirando estes? Não. E vale ressaltar que todos eles têm que ser de grau alimentício, tá? E o gelo, é igual que eu falei para vocês, tem que ser preparado a partir de água cujos parâmetros microbiológicos, químicos, radioativos atendam à norma de qualidade de água para o consumo humano, gente. Não posso pegar qualquer água para fazer gelo, tá? Em relação às etapas a serem submetidas à água mineral natural e água natural, né? Não devem produzir, né, desenvolver ou agregar substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor ou que alterem a composição original, tá? Estabelecida, né, em relação à boa prática de fabricação. As etapas a serem submetidas a essa água, né, adicionadas de sais não devem produzir também, né, alterações que possam colocar em risco a saúde do consumidor e deve atender ainda o que? Os regulamentos técnicos específicos, característicos em termos macroscópicos e microscópicos, a rotulagem e outras legislações pertinentes. Gente, quando a gente está trabalhando em relação a alimentos, principalmente parte da água, assim, vira e mexe tem alteração em legislação. Então, se vocês forem trabalhar com isso, não se atentem só a este material. Tem que ir atrás das novas resoluções. Sempre tem uma resolução nova. Então, assim, aqui eu estou trazendo algumas gerais que dificilmente elas acabam mudando. Normalmente alteram poucas coisas, mas há algumas alterações ao passar dos anos, tá? E aí a gente aqui tem relação para registros, né, de água, né, adicionadas de sais, a preparação a partir de água de surgência ou de poço tubular, né, aqueles poços artesianos, né, é obrigatória a apresentação de outorga emitida pelo órgão competente e resultados de ensaio. Então, assim, gente, tem que ser feita a análise dessa água para ela poder ser consumida, tá? Toda a água que vai ser utilizada, ela tem que passar, né? E aí a gente ainda tem que a água adicionada de sais não deve ser proveniente de fontes naturais, procedentes, por exemplo, de extratos de aquíferos, tá? Em relação às águas envasadas, em relação a requisitos, né, adicionais de rotulagem, né, a gente tem que constar lá a expressão com gás ou gaseificada artificialmente, tá? Quando se é adicionado, né, a gás carbônico, né, no caso dióxido de carbono, e ela pode ser também utilizada o que a expressão sem gás quando não for adicionado o gás carbônico, né? Não deve constar qualquer expressão que atribua ao produto propriedades medicamentosas ou terapêuticas, tá? Independente da concentração de possíveis minerais, eu não posso colocar isso na rotulagem, tá? Em relação, né, à água mineral, né, e à água natural, a rotulagem, a gente tem que, quando a água for naturalmente gasosa, tem que estar o quê? Naturalmente gasosa ou
gasosa natural, tá? No seu rótulo. Devem constar obrigatoriamente as seguintes advertências, né? Em destaque em negrito, contendo fluoreto, né? E aí tem a legislação que isso acima de 1 miligrama por litro de fluoreto. O produto não é adequado para lactantes e crianças até 7 anos, né? Quando tiver mais do que 2 miligramas por litro de fluoreto. Isso por quê, gente? Porque tem influência em termos da dentição, principalmente em crianças. Então, até os 6 anos é aquela parte da troca dos dentes, né? É a calcificação. Então, a presença de fluoretos geralmente acaba dando problema nessa parte, em termos de lactantes também, tá? Porque vai acabar passando para a criança que está sendo amamentada, tá? Então, fluoretos tem que ser tomado muito cuidado. E aí a gente tem o consumo diário do produto, né, que não é recomendável, né, quando a gente tem acima de 2 miligramas por litro de fluoreto, né. Também tem que ter contém sódio, né, quando o produto tiver mais do que 200 ppm de sódio. Relação às águas adicionadas de sais, né, essa designação deve ser descrita em caracteres com no mínimo metade do tamanho dos seus caracteres, né, utilizados na marca do produto. Então, quando qualquer informação nutricional complementar, né, em relação aos minerais for utilizada, deve atender o regulamento técnico específico, tá? Tem que se declarar a composição final do produto, tá? Então, tem que se colocar tudo que foi adicionado. Não devem constar dizeres ou expressões gráficas, né? Que gerem qualquer semelhança com dizeres em relação à identidade de águas minerais naturais ou águas naturais. Deve constar também a forma de tratamento utilizada, né? Então, assim, aqui são algumas legislações, principalmente em termos da rotulagem, porque uma coisa que pega muito em água mineral, água envasada no geral, é isso, tá, gente? Rotulagem. E vocês têm que saber. E aí a gente tem as tecnologias de extração e processamento dessa água mineral, né? Ou dessa água envasada, vamos colocar assim. E aí um pouco a gente vai falar um pouquinho em relação à água, né? Então a gente sabe que a água ela está presente nos 3 estados físicos da matéria, né? Então a gente tem a água sólida, né, em geleiras, a gente tem a água líquida que a gente vê, e a gente também tem muitos vapores, né, de água. Por exemplo, a nossa atmosfera tem uma alta umidade, né? E aí a gente tem aqui em relação à localização da água, distribuição no planeta. A gente observa que nos mares e oceanos a maior quantidade de água, né, disponível. Todavia, essa água ela é salobra, né? Tem alta concentração de sais, sendo indesejável para o consumo. Ela só poderia ser consumida após passar, por exemplo, através de um processo de osmose reversa. Tem alguns países até que, como eles têm muita deficiência de água, até eles acabam fazendo isso. Porém, economicamente é viável? Não. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem bastante quantidade de água, então seria inviável aplicar um processo extremamente caro para remoção de sais para utilizar, por exemplo, a água do mar, tá? Uma boa parte da nossa água, vamos dizer, doce, ela está em geleiras, tá? O que também acaba inviabilizando um pouco o seu uso, né? E fora que, assim, a gente também tem uma parte meio que, um risco meio biológico em relação às geleiras. Por quê? As geleiras, assim, vamos dizer, as calotas polares, elas, vamos dizer que elas são a história do nosso planeta, porque foram depositadas camadas sobre camadas. Então, cada uma dessas camadas acaba tendo um histórico microbiológico e em termos atmosféricos daquela era. Então, assim, conforme vai tendo derretimento dessas calotas polares, vamos dizer assim, a gente já tem o risco da liberação de micro-organismos que nos dias de hoje para a gente não existiria, mas porque eles estão em estado latente nesse gelo, eles estariam, vamos dizer, dormindo. Então, se a gente tem esse uso, vamos dizer assim, dessa água
de degelo, a gente poderia até ter aí a presença de alguns patógenos, essas coisas. Isso são todas inferências em termos de pesquisa, tá, gente? São coisas assim que, por exemplo, na pós-graduação que eu faço, em relação à sustentabilidade. Então, eu tenho aula com o pessoal da microbiologia, essas coisas, e aí eles acabam falando sobre essa parte das pesquisas que estão sendo feitas, por exemplo, em termos dos polos, e, por exemplo, esses dias atrás, uma professora acabou falando que acharam 20 tipos de micro-organismos em termos dessa identidade, né, nas calotas polares. São micro-organismos que a gente não teria a presença deles na nossa atmosfera atual, porém, historicamente, em camadas mais internas, a gente tem a presença deles, tá? Assim como a gente também tem alguns micro-organismos que foram encontrados em relação a águas confinadas em termos subterrâneos. O que quer dizer isso? Extração do pré-sal. Basicamente, a gente tem uma água que fica armazenada no fundo, né, dessas rochas, tal, a gente pode ter, e essa água também teria alguns micro-organismos que eles não são comuns à nossa atual atmosfera. Então, isso pode ser que gere algum risco biológico, em termos da gente invadir, né, a natureza, vamos dizer assim, tá? E aí a gente tem as águas subterrâneas, né? Por exemplo, os aquíferos. A gente tem os rios, lagos, né? E também temos a água presente na atmosfera, em menor quantidade, mas ainda assim temos, principalmente na parte de vapor, né? Sendo assim, né, a água disponível para a humanidade apresenta pouco mais de 0,5% da água total existente no globo terrestre, né? E seu tratamento, né, é necessário na maioria das vezes, e quando a gente fala em relação à água doce, não há país no mundo que tenha maior reserva do que o Brasil, porque, por exemplo, o Brasil tem cerca de 8% de toda a água mundial, e no caso, em termos de água doce subterrânea, né, estima-se que o país tenha aproximadamente aí 112 milhões de metros cúbicos, né, e da qual se origina a maioria dessas águas minerais, né? Então, voltando lá, segundo o Código de Águas Minerais, né, decreto 7.841 de 45, né? Águas minerais são aquelas provenientes de fontes naturais ou fontes artificialmente captadas que possuem uma composição química, propriedades físicas ou fisicoquímicas distintas de águas comuns, com característica que lhe confere uma ação medicamentosa. Gente, isso é de suma importância para que vocês consigam diferenciar os tipos de água. A água não é toda igual. É igual quando vocês vão fazer lá a parte de umidade de alimento. Tem a água que está fisicamente no alimento e tem a água que é quimicamente. Então, tem diferença. Então, a água, a gente costuma falar que na área de alimentos é muito versátil. Ela tem várias denominações, tá? E aí, segundo esse mesmo código, as águas potáveis, né, de mesa, são aquelas de composição normal, provenientes de fontes naturais ou artificialmente captadas, né? Que preenchem somente o quê? A legislação de potabilidade. Então, cada região tem a sua. Então, aqui no Brasil, geralmente a gente consulta as portarias que eu falei, mas fora do Brasil tem outras? Sim. Cada região tem a sua, tá? Portanto, aí a gente vai ter que a água mineral tem uma ação medicamentosa atrelada e a água de mesa é simplesmente potável, tá? E isso daqui vai ser uma informação extremamente importante para o consumidor, tá? Porém, ambas podem ser vendidas, tá? Em garrafas e também podem conter ou não o gás, tá? Então, elas podem passar por esse processo de gaseificação que vai diferenciar uma da outra. O rótulo, tá? Então, gente, em relação às águas minerais, né? A gente vai ter sempre um conteúdo específico, né?
E elas têm que ter essas características preservadas desde o momento da sua captação até o seu consumo. Não adianta eu pegar uma água mineral e aí fazer um processo nela que eu tenha alteração da sua composição, porque ela vai deixar de ser uma água mineral, tá? Então ela tem que preservar as suas características desde a captação até o consumo, tá? E aí a gente tem um alto índice de sais presentes, né, em algumas águas, e isso pode tornar com que ela seja imprópria para consumo, por exemplo, de pessoas que têm problemas renais e até mesmo de algumas crianças, tá? A gente tem, em relação à água mineral, a classificação em termos da nossa fonte, né? Então, a gente fala da gênese das fontes de água mineral, tá? Em relação à gênese da água mineral, a gente vai falar que em relação ao caminho, né? A formação dessa mineralização. E ela vai estar intimamente ligada à filtração de águas da chuva, né? E o perfil de circulação nos perfis geológicos, ou seja, a parte dela acabar percolando pelo solo, tá? E aí a gente já tem alguns fatores que são dependentes disso, né? Então, por exemplo, fatores como a concentração das soluções, temperatura, pressão de gás carbônico, metabolismo de alguns micro-organismos vão interferir no grau de mineralização dessas águas, tá? Então, a gente vai classificar as águas subterrâneas e em relação às águas minerais em relação às suas origens, por exemplo. Então, a gente pode ter que as águas subterrâneas podem ter origens meteóricas, a gente pode falar que são águas juvenis, né? A gente pode falar que são águas fósseis, conatadas e águas estagnadas. Então, por exemplo, as águas meteóricas, geralmente, elas constituem a maioria das águas subterrâneas, né? E a sua composição química, ela vai ser diretamente ligada à formação de aquíferos, tá? Por onde essas águas vão acabar percolando. Gente, o que é percolar? Eu tenho o meu solo, água da chuva. Essa água da chuva, ela vai penetrar no meu solo. Então, a gente vai falar que ela vai percolar em relação aos meus perfis do solo. O que são os perfis do solo? São as camadas do solo. Então, por exemplo, de cima, a primeira camada, ela é mais rica em matéria orgânica. Conforme eu vou descendo em termos do perfil, eu vou diminuindo a minha carga orgânica e aumentando a minha carga inorgânica, até que chega um ponto que eu tenho a maior quantidade de, vamos dizer, elementos pesados, ou seja, elementos, por exemplo, acima do ferro, tá? Em termos da tabela periódica. A gente pode ter as águas juvenis, né? São águas menos abundantes, né? Parcialmente endógenas, né? Elas possuem uma característica físico-química distinta, né? Geralmente com altas temperaturas, grande quantidade de CO2, né? E a presença de alguns determinados elementos, né? E essas águas juvenis, né? Elas podem ser de 4 principais fontes. A gente pode ter de origem vulcânica, né? Que vai ser relativo, por exemplo, à exalação de vapor de água. Magmáticas, né? Que vai ser a água acumulada durante a cristalização de magma. Geralmente a gente tem constituintes voláteis, como flúor, enxofre, carbono, fósforo, boro, tá? E sendo do tipo hipertermal, né? E a gente tem de origem mista, né? Que é a resultante, né, da combinação de águas juvenis e meteóricas, né? Que pode ser, por exemplo, de fontes hidrotermais. Também a gente pode ter reações químicas, né, que são a água resultante de reações químicas que ocorrem na crosta terrestre, né. A gente pode ter uma terceira classificação, né, que é em relação a águas fósseis, né, que são aquelas de longo tempo, né, de trânsito, né, são as águas antigas, né. E aí essas águas fósseis a gente pode classificar elas em cônata e estagnada, tá? A cônata, ela é de origem marinha, aprisionada em sedimentos.
tá? Já na estagnada, é uma água antiga, porém sem fluxo natural, ou seja, ela não está em circulação, tá? Geralmente, ela fica aprisionada em camadas litógicas, né? Impermeáveis. Então, ela fica como se estivesse em equilíbrio com essa rocha, um equilíbrio químico nessa rocha, tá? Então, conforme esse autor aí, em relação à parte da formação das águas minerais, ele fala que tivemos dois tipos, as meteóricas, né, e as magmáticas. E aí ele fala que a origem meteórica, né, admite que a água mineral provém da água das chuvas, né, que percola, né, através de grandes profundidades, e ela é a mais aceita por geólogos. E a gente tem a magmática, né, que está atrelado a fenômenos magmáticos, como o vulcanismo, né, correspondendo ao quê? Uma fração irrelevante em termos das águas. Segundo esse outro autor, ainda, a gente pode falar que as águas minerais são as águas de circulação ascendente, que podem ocorrer por meios porosos ou fraturados, né? Ou seja, eu tenho lá a minha rocha, ela pode ter uma característica porosa, ou seja, eu consigo ter a percolação da água, ou então eu posso ter fraturas, tá? Cuja origem pode ser meteórica ou juvenil, né? Armazenados, por exemplo, em aquíferos, né? Que podem ser distintos, né? E que podem ser carregadas por águas meteóricas e profundas. E aí, em relação a aquíferos, né? A gente tem aquíferos fraturados, né? Que vai ocorrer geralmente em rochas ígneas e metamórficas e ascendem pelas fontes, né? Então, lá, o que é o aquífero, gente? É como se eu tivesse uma rocha que ela é impermeável, tá? Que vai ter uma porção lá que a gente vai ter uma rocha que ela é porosa. Nessa parte dessa rocha porosa, a gente vai ter o acúmulo de água. Vamos deixar bem fácil essa situação. Então, é como se eu tivesse um bolsão de água. Aí, esse bolsão de água que a gente vai chamar de aquífero, tá? E aí, quando a gente faz as perfurações, ou então até mesmo eu tenho aflorações naturais dessa água, desse aquífero. Tá? Em relação, novamente, às águas de mesa, que a gente já viu que elas são diferentes, elas vão ter o quê? Menor concentração de sais. Porque elas têm a tendência de serem o quê? Mais leves e mais jovens. E às vezes elas também podem ter uma determinada riqueza em alguns elementos, né? Ocorrem aquíferos pouco profundos, com comportamento poroso, ou seja, essa parte aí dessa rocha porosa que eu falei para vocês, tá? A exceção é de aquíferos fraturados, né, de natureza quartzítica, né? Que aí a gente vai ter águas que exibem baixas concentrações, tá? Eu vou quebrar o vídeo aqui, gente, para não ficar tão cansativo. Provavelmente a gente vai ter uma sessão de 3 vídeos para vocês assistirem, para não ficar tão pesado, tá?